Então vamos lá. Elementos gerais do universo. É aqui? É. Conhecimento do princípio das coisas. Vamos lá, Raquel. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Olha, essa resposta é importante. Para a gente entender certas coisas, são necessárias faculdades que ainda não possuímos. Uma dessas coisas é compreender o princípio de tudo. Como tudo começou? Como que a alma foi criada? Em que momento? Como foi criada? Ali o princípio inteligente já se associa ao princípio material, que é esse elo que liga o espírito ao corpo, ou ele já foi criado assim, o princípio inteligente com o princípio material? A gente não compreende essas coisas. A gente não compreende ainda a alma. O que é a alma ou o espírito? Qual a sua natureza? Ela é alguma coisa, mas ela não é matéria. Como que ela não é matéria? Tem que ser matéria. Tem que ser matéria. Para a gente tem que ser matéria, tem que ter alguma coisa. Mas os espíritos dizem, é alguma coisa. Aí você tem dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Então a alma é o princípio espiritual, mas ela não é matéria, ela é diferente da matéria. A própria matéria, o perispírito, esse elo que une a alma ao corpo, a gente está estudando, a gente está pesquisando, a gente não sabe ainda. A natureza a gente já sabe que é material, mas do espírito a gente não sabe. Muita coisa a gente não sabe. Como disse aí um sábio, com o que conhecemos não se constrói quase nada, não se faz quase nada. Mas com o que ignoramos se constrói o universo. Então falta muito, muito. Então ele está dizendo, falta faculdade, falta-nos faculdade. Lá na frente a gente vai ver que nos falta um sentido, que nós já vimos, para conhecer Deus. 19. O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, porém ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, a descoberta de um remédio para uma determinada doença, uma vacina. Existe esse remédio para uma doença que nem surgiu ainda. Tanto existe a doença como existe o remédio. O homem é que não descobriu. Tem um remédio que você vai tomar ou que você vai se vacinar e que vai curar o câncer de uma vez? Ele vai ter que descobrir. O homem descobre, ele não inventa nada. Quem cria é Deus. Então a ciência vai fazendo com que ele pesquise e vai encontrando soluções para os seus problemas. Agora tem um limite, ele estabelece um limite. Quando você vê, por exemplo, a criação de várias bombas atômicas, o homem com a sua inteligência, o número de bombas atômicas que tem no planeta Terra, deixa a Terra em frangalhos. Não é? Se detonar tudo de uma vez, acaba o planeta Terra. E será que isso vai acontecer? Será que Deus vai permitir que o homem faça isso? A Terra não é do homem. Ele usa o planeta Terra. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. Tem um limite. Deus não permite que vá além desse limite. Ele não permite. Próximo. Querem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Seguindo esse
É isso que Deus quer? Além da exterminação do ser humano, a exterminação do planeta Terra. E aí não faria sentido evoluir nessa doutrina espírita, você sabendo que o ser humano vai ser exterminado. Pois é. Então, se fizer ligar uma coisa ou outra, quer dizer, não há essa possibilidade do planeta realmente... Exato. Aí temos aqui uma observação de Kardec, pode ler. Quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência torna-o frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e o passar dos dias lhe mostra quantos erros ele considerou como verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Muito bem. Fora das ficou clara essa observação de Kardec? Né? Fora... Vai. Eu li a pergunta? É você. 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada, sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos. É uma pergunta, lê de novo. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? Sim, se Deus julgar útil. Pode revelar o que a ciência não pode explicar. Sim. Jesus não revelou de maneira oculta ou de maneira através das parábolas, maneira que ele tinha de falar tanta coisa que a ciência não sabia. Por exemplo, a cura. Como é que se processa a cura através de um passe? Até hoje a ciência não sabe. Jesus não falou da pluralidade dos mundos habitados? Não falou? Ele não disse há muitas moradas na casa do Pai? Então, a ciência não tinha descoberto ainda. E hoje ainda a ciência oficial não divulgou. Ó, tem vida em outros planetas. Supõe-se. Né? Supõe-se até que já sabe e estão esperando o momento adequado para divulgar. Mas Jesus já disse isso lá atrás, das muitas moradas da casa do Pai. Então, se Deus achar necessário, Ele vai revelando. Quanta coisa que os Espíritos revelaram que a ciência ainda não constatou. Por exemplo, ninguém morre. O homem não é só corpo. Ele tem um corpo espiritual e ele é espírito. A ciência não comprova, não é de acordo. Quando ele chegar a essa conclusão, a medicina vai se revolucionar. A revolução na medicina. Então, sim, quando Deus acha que pode, a própria doutrina espírita ouve a permissão de Deus. A gente não leu lá no prefácio que Deus permitiu, como se fosse uma invasão dos espíritos, provocando os fenômenos para dizer que a vida continua após a morte? Pois é. Então, como ele disse aqui, Deus permitindo, se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. Vai ter muita coisa aí revelada que a ciência não pode explicar. É através destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Sim. Tira a ciência. Qual é a única possibilidade de atender a essa pergunta, se não o espiritismo? Pois é. Eu estava lendo a Revista Espírita, eu estava estudando aqui na quarta-feira.
Hoje eu pedi a Galhardo para fazer o Obras Póstumas. Aí disse assim, a Galhardo, ali contou a história lá da moça, vai continuar a história. Pedi para ele fazer o Obras Póstumas, minha cabeça estava na Revista Espírita. Mas o que acontece? Qual é o caso ali interessante que a gente está estudando aqui? É logo na revista de fevereiro de 1858. Olha que história interessante. Uma história de outro mundo. Uma moça, uma jovem senhora, uma moça muito bonita, cantora, artista, lá na França, né? Não sei se foi na França, está na Revista Espírita, mas eu não me lembro o local. Acho que foi França. Enfim, o fato foi o seguinte: um homem se apaixonou por ela e ele andava em cima dela, queria se envolver com ela, mas ela não quis se envolver com ele. Ela o tinha como um amigo. E ele estava apaixonado. E lá para as tantas, ele de tanto insistir, ela vai e dá um passa-fora nele, né? Eu que estou falando passa-fora. Ela diz, não quero nada contigo, eu sou teu amigo. Não dá, nós somos amigos apenas. E ele então se afastou da moça e foi embora. Anos depois, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, ela soube que ele estava muito doente e porque ele enviou um dos seus empregados, dos seus serviçais, até ela, fazendo um último pedido. Ele falou que ia morrer, estava muito, muito doente e que queria vê-la. Queria vê-la. Vocês vão ver o que essa história tem com esse estudo aqui, né? Que a ciência revela, que o espiritismo revela e a ciência não pode revelar. E ela não pôde atender, ela disse que não iria, não foi, não pôde, né? Por um motivo qualquer ela não foi. A serviçal voltou e disse lá para o apaixonado, ela não vem não. Ele então ficou danado da vida. Aquela ingrata, vou me vingar dela. E dias depois ele morre. Nossa, arrumou um obsessor, coitado. Arrumou um obsessor. Ela desencarna. A Revista Espírita tem histórias interessantíssimas. Desencarna, isso mais ou menos umas 11 horas da manhã. E a partir daí, durante muito tempo, anos, às 11 horas, ela ouviu um grito enorme. Não somente ela, mas todos que estavam em torno dela. Um grito, um berro. E ela foi à polícia, a polícia investigou, não sabia de nada, não sabia o que era, montou guarda para saber quem estava ali, quando, às 11 horas, o grito. Investigou e não encontrou nada. E mais para frente, além do grito, um tiro, barulho de um tiro. O tiro, todo mundo se abaixou, né? Igual hoje, né? Não mudou muita coisa não, igualzinho. Inclusive, a polícia que estava lá investigando. Foram investigar de onde vinha um tiro, ninguém soube de nada. Toda a cidade sabia disso. Porque era sempre, às 11 horas, o grito, o tiro. E foram investigar depois, aí a história continua, uma história interessante, mas o fato é, depois veio saber que era o espírito do homem, porque ele parou de fazer isso, mas perseguiu uma moça lá uns 3 anos. A ciência não sabia o que dizer. As religiões não sabiam o que dizer, o que era aquilo. A polícia não conseguiu dizer o que era aquilo. E o fato continuava. Só a doutrina espírita, para falar da vida do além. Isso não compete à ciência, falar da vida do além. Ela não tem, ela é ignorante nesse assunto. Ela é ignorante. Então, esses fatos acontecem
para dizer que a vida continua, que ninguém morre, que a gente mantém a nossa individualidade, que o sentimento continua. O sentimento dele era de quê? De mágoa. Ficou magoado. E não é porque ele morreu que ele deixou a mágoa. Por isso nós somos contra a pena de morte. Você somente tira o corpo. Só tira a roupa física do espírito, ele continua vivo. E Então, livre, né? Hã? E livre. Ninguém vê. E ninguém vê. O que é pior, ninguém vê. Entenderam então? O resto. Amanhã ficou interessado na história. Amanhã eu vou terminar essa história de manhã aqui, de 9 às 10. Amanhã é de 9 da manhã às 10. Se não vir aqui, liga aí o celular e vai ouvir a Revista Espírita, de 9 às 10. Obrigado. Dá para a Raquel, que a Raquel depois vai assinar. Parei aqui. Amanhã a gente continua, está até perto. Vamos entrar agora no tema sobre... Isso é só para aguçar vocês a estudar, ler a Revista Espírita. Espírito e matéria. Espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele num certo tempo? Só Deus sabe. SDS. Só Deus sabe. Todavia, há uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade. Lembra da Trindade Universal? Não, não lembra, porque na 27 vocês vão aprender, não chegamos na 27. Aí vamos lá, 22. Geralmente, define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Entendeu a pergunta? O que é matéria? Para a gente, matéria impressiona o sentido, tem extensão, tem uma profundidade. Está certa essa definição? O que eles respondem, os espíritos? Do vosso ponto de vista, sim. Mas, né, porque falais, do vosso ponto de vista, está exato. Porque não falais senão do que conheceis. Poxa, nem a matéria a gente conhece direito. Nem a matéria. Por quê? Porque a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não seria. Quais são os estados da matéria? Quem acertar vai ganhar o celular da Raquel. Esse é o seu. Tem mais um. Quais são os estados da matéria, neném? E um que eu esqueci. Sólido, líquido, gasoso e um que eu esqueci. Muito bem. Olha só, eu como professor não dou meio ponto. Zero. Esse na questão etéreo, toda. O estado etéreo radiante. Ou irradiante. Lembra do Césio, que ficou irradiando muito tempo? Lá em Chernobyl não houve um vazamento. Ali é uma irradiação. Né? Então, quem descobriu o quarto estado irradiante da matéria? Uma mulher. Valendo o carro do... É radiante ou irradiante? Carro do neném. Neném comprou um carro novo. O carro do Carlos. Foi o William Crookes. O William Crookes. Por que eu estou falando do William Crookes? Porque vocês precisam estudar a história do Espiritismo. Nós vamos ter que montar aqui esse curso. Iríamos fazer, infelizmente,
não daremos plasma. continuidade agora. O plasma também é conhecido como quarto estado físico da matéria. Que é o estado irradiante. William Crookes desenvolveu o raio-x. Ele começou ali, depois ele que começou. Ele é estudado na medicina. E o William Crookes foi quem comprovou em laboratório a existência do mundo espiritual. Porque ele foi um grande cientista na Inglaterra, na época dele. Ele foi tão importante na época dele quanto foi Isaac Newton na sua. E William Crookes foi chamado para que ele acabasse com essa história de espiritismo, de fantasma, que espírito mexe cadeira, o que estava acontecendo muito em voga lá na Europa toda. Ele, como era um homem de ciência, um homem muito sério, ele falou, tudo bem, eu posso dar um parecer, mas eu tenho que pesquisar. Como é que isso aí acontece? Tem uma médium, aí tem uma pessoa que diz que faz aparecer espírito. Chama lá ela aqui, vamos lá. Ele ficou uns 3 anos em laboratório com a médium chamada Florence Cook. Ela doava o ectoplasma, a energia, ecto, para fora, plasma, energia. E o espírito se materializava. Um espírito chamado Kate King. E ele pesava o espírito, pesava a médium, cortava o cabelo do espírito, pedaço do tecido da roupa. O espírito ficava 2 horas andando lá na sala dele, falava com um, falava com o outro, conversava naturalmente. Engraçado, né? A ciência não fala disso. E William Crookes era um homem de ciência, era um cientista. E ele faz lá um documento dizendo que aquilo, eu não digo que isso é possível, digo que isso é uma realidade. É uma realidade. As faculdades de medicina ainda hoje estudam, fala de William Crookes, tantas outras coisas que ele descobriu, mas não fala que ele comprovou a existência do mundo espiritual. Coloque no Google de vocês William Crookes. Não, aquele da cadeira é o Mirabelli. Pai, já existem 7 estados da matéria, não são mais só. Já existem 7 estados da matéria. Tá, eu perguntei o quarto, eu não perguntei o 7º. A cada vez vão descobrindo mais coisas. Olha aí a ciência descobrindo as coisas, né? Na minha época eram só 3. E quer ver? Vocês podem botar aí, acho que eu já falei para vocês. Vocês coloquem no celular aí, Peixotinho. Escreve aí. Já falei? Não falei? Bota aí no celular, Peixotinho. Cadê teu celular, Pamela? Lembra de peixe? Já botei. A Pamela deixou o celular em casa, olha só. Veio. Existe. Eu sei, mas, por exemplo, como antigamente, hoje a gente não precisa mais disso. Ah, sim. Mas se continuar a ciência de fenômenos das materializações, vai fazer com que a ciência ia investigar hoje em dia. Será? Tem ferramentas. Um dia ela vai ter que chegar lá. Ela vai ter que chegar lá. Aqui bem pertinho, no centro que tem aqui, o centro espiritualista chamado Frei Luís. Existem. Até bem pouco tempo, até aquele médium morrer, tem um médico lá que escreveu até um livro e fala muito sobre os trabalhos realizados ali. Tinha a materialização dos espíritos. O médico se materializava e fazia as cirurgias nas pessoas. Saía sangue e tudo. Minha mãe não fez? Minha mãe não foi lá, não. Foi. Então você viu aí? Peixotinho? Já vi. Não tem umas figuras aí de uns espíritos sendo materializados? Do lado dele está o Chico novinho. E parece um monte de algodão saindo da boca do Peixotinho, do ouvido, do nariz. Aparece um espírito com um rostinho aí, olha. Aqui, ó. Mas, essa aí é a primeira. Ó, sai aquela fita, uma baba, fita um algodão doce. Mas tem outras fotografias bem nítidas. E há a possibilidade de se materializar o espírito por inteiro, ele vir aqui conversar com a gente.
E apertar a mão, abraçar e ir embora. Tá aí, tem fotografia disso aí, ó, com o Peixotinho. Nesse sentido, o médium que vê, se tirar foto na hora, consegue a máquina fotográfica registrar? Sim, ele está materializado, como eu estou, como você está. Por exemplo, eu não vejo, mas a Dilane vê. Ela vendo essa fotografia, ela consegue registrar? Olha só, é outra coisa. Aqui eu estou falando de materialização do espírito. Pode ir passando as fotos aí, o espírito se materializa, qualquer um vê, qualquer máquina tira fotografia. A vidência é outra coisa. Tá? Aí ela está vendo o espírito, o vidente está vendo o espírito no mundo dele, no mundo espiritual. Não é que ele não esteja materializado no mundo dele, mas quando ele se materializa, a gente vê. Vocês poderiam ler, comprar, tem ali na nossa livraria, há um livro chamado A História do Espiritismo. História do Espiritismo. É do Arthur Conan Doyle. Tu comprou? Já leu todo? Pois é. Não adianta comprar e não ler. Então, ali tem muita coisa. O Arthur Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes. Não tem Sherlock Holmes? Pois é. Ele... como é que é? Como é que ele fala? Tem uma frase dele, meu caro Watson. Elementar. Hã? Elementar, meu caro Watson. Né? Então, muito interessante. Ele era espírita, se converteu ao espiritismo e fez muitas experiências. Então, você vê aí no Google hoje a materialização do espírito. E as pessoas dizem assim: ninguém veio de lá para me contar nada. Ai, povo, veio, muita gente contou, continua contando, continua se materializando. Tem muitos fenômenos físicos ainda. Ali, falou uma descrente agora, que a Pâmela falou assim, vamos expor logo a Pâmela aqui para todo mundo. Eu não acredito. Vamos lá, Pâmela. Porque há um grande desgaste fluídico, há um dispêndio muito grande fluídico do médium. Como essas cirurgias que fazem, que cortam, há um grande desperdício fluídico. Tem que ter um médium específico para isso. Ele tem que ter esse fluido. Não é todo médium que tem, é um médium de efeitos físicos, mas não é todo médium que tem. E numa época em que precisava comprovar o fenômeno, isso aconteceu, até com frequência. O Zápia Paladino, Madame de Esperance, vocês podem botar aí, coloca aí, o Zápia Paladino. Tem até um livro aqui, o Zápia Feiticeira. Então foi uma época de comprovação dos fenômenos. Agora não precisa mais. É a mesma coisa, o médium de efeitos físicos, ele, nas casas espíritas, ele é encaminhado para os trabalhos dos passes. Todo médium de cura é médium de efeitos físicos. Nem todo médium de efeito nem todo médium de efeito físico é médium de cura. Então, quando o médium está provocando fenômenos em casa, acendendo e apagando a luz, abrindo torneira, é dar passe. Vai gastar essa energia ajudando as pessoas. Assim vai angariar a simpatia de um bom espírito. E ele vai se equilibrando. Ao longo do tempo. Tá aí meu irmão. Me conhece desde que eu nasci quase, né? Vamos criança. Então me conhece muito bem. Eu, para conseguir um pouco de equilíbrio, sempre tive muita energia, Quando eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a visitar doentes. Eu fazia visitas, 4, 5, 6, num domingo, durante a semana, visitava muita gente dando passo, chegava em casa morto de cansado. E esse trabalho é uma porta para o nosso equilíbrio. A gente foi canalizando essa energia para as pessoas doentes, dando passe. Isso foi durante anos seguidos.
anos, mais de 20 anos, bem mais. Hoje a gente visita, mas não com aquela frequência, porque não tem mais tempo. Mas quando alguém pede, a gente vai visitar, a gente dá o passe. Na pandemia a gente visitou várias pessoas. Quando alguém nos pede, nós vamos na casa da pessoa visitar, dar o passe. Isso você vai angariando a simpatia dos bons espíritos, dos espíritos daquelas pessoas que estavam doentes, que ficam gratos a você, e você vai equilibrando o teu psiquismo. É um trabalho que a gente precisa implantar aqui na casa, mas vocês precisam se estabilizar primeiro, para a gente implantar esse serviço aqui na nossa casa. Então, o médium de efeitos físicos é canalizado para dar passe, para não ficar fazendo fenômeno. Não tem mais razão de ser do fenômeno, é só ler. Tem uma porção de coisas escritas. Eu falei alguma coisa aí, ó, do Peixotinho, pode botar Mirabelle, Eusápia Paladino. Aí tem gente falando a favor, vai ter gente falando contra, vai dizer que é fraude. É só os irmãos lá da Raquel, lá de antigamente, eles vão logo dizer que é fraude, vão dizer logo que aquilo não... Né? Os amigos da igreja lá da Raquel vão dizer que é coisa do demônio. Pois é, o Mirabelle subia, saía com cadeira e tudo pela janela, dava a volta no castelo e entrava pela outra janela. E a materialização não é só dos espíritos, de objetos também, flores, né? Sim, aí é o transporte. Tem muitos fenômenos interessantíssimos e registrados, viu, Pamela? É só procurar. Me esquece, né? Vamos lá. Próxima. Que definição podeis dar da matéria? Se é do ponto de vista que a gente conhece, então que definição pode dar da matéria? A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Entenderam? Entenderam? Entenderam mesmo? Então me explica. Eu não entendi. A matéria é o elo que acorrenta o espírito. O que significa isso? Perispírito? Então que matéria é essa? Perispírito. Corpo físico? Ele não falou de alma, ele não falou nada de corpo físico. É o perispírito. Vocês não entenderam. Ele está falando aí do corpo espiritual, do perispírito. Por isso, não lembra que a gente falou como é que o princípio material começou? Foi antes, foi junto com o espírito, que desde o princípio inteligente, ele está ligado ao princípio material. E até nos espíritos puros, nos espíritos perfeitos, ele continua com essa matéria, sutil. Muito mais sutil do que na gente aqui, espírito imperfeito. Então vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Desse ponto de vista... Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Então, o espírito age, o espírito, o ser inteligente da criação, ou aqui a gente vai ter uma definição diferente, que é o princípio inteligente, ele age sobre o perispírito. E no ser inteligente da criação, que já é na fase hominal, o princípio inteligente está nos reinos inferiores da criação. O princípio inteligente. Quando você chega no reino hominal, ele deixa de ser princípio inteligente e passa a ser o ser inteligente da criação. E como é que esse princípio inteligente, ou o ser inteligente da criação, age sobre a matéria? Através do perispírito, que é esse elo que acorrenta o espírito. Vocês estão vendo como é importante a gente estudar junto?
Quem já estudou um pouquinho mais e já conhece, senão a gente fica em dúvida. Entenderam agora? Aí ele vai perguntar ali, 21, 23. Pode ler, pergunta e resposta. Que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Opa! O espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente. Escreve aí do lado dessa pergunta aí, número 76. 76. 76. Pode escrever aí para vocês entenderem bem essa questão quando vocês forem ler em casa. Não é para jogar no bicho não, é para escrever aí, para ver a questão 76. Questão 76. Vamos lá na questão 76? Primeiro, em cima da 23 está aí, ó, elementos gerais do universo. Tá certo? Nós estamos num capítulo que trata dos elementos gerais do universo. Quando a gente chega lá na 76, a gente já está na segunda parte do livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Olha, mundo espírita ou dos espíritos. Não está mais tratando lá do princípio inteligente. Está tratando do espírito. Aí, olha aqui a pergunta 76. Leia aí, Raquel. Que definição se pode dar dos espíritos? Opa, que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Está vendo como é diferente? Leia a observação de Kardec. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Entendeu? Olha, e essa nota aí de Kardec, ela é importantíssima para vocês entenderem outras coisas, como por exemplo, o animal tem individualidade? O cachorro tem individualidade, neném? Tem. Tem. O gato tem individualidade? O Celso? Se o cachorro tem, o gato também tem. Raquel, a pulga do cachorro tem individualidade? Se o cachorro tem, o gato tem, a pulga também tem, né? Tudo bem. 3-0, para não dar mais 0 nos outros. Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês não prestaram atenção aqui na nota de Kardec. Está aqui, ó. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. A individualidade, você só tem individualidade quando chega no reino nominal. E não mais o elemento inteligente universal, o princípio inteligente, onde a gente está estudando lá na questão 23. Entenderam a diferença da definição da questão 23 para a questão 76? Não tem individualidade. Ele perde a forma. Ele, quando morre, ele não fica, eu sou um gatinho, eu sou um cachorrinho, eu sou uma pulguinha. Não, eles perdem a forma. E eles retornam bem rapidamente Mas ao então mundo fiquei na material. dúvida, porque se o espírito é princípio inteligente, então o cachorro ele tem espírito. Sim, o cachorro tem um princípio inteligente. Ele não tem o espírito. Aí é uma questão de palavras. Se você quiser entender aquele princípio inteligente como espírito, que é muito distante do ser humano, você pode entender. A distância entre o homem e o animal é a mesma entre o homem e Deus. Então, ele ainda é um princípio inteligente. Ele não tem pensamento contínuo. O cachorro te mordeu, ele não vai preso. Vai preso é o dono. Ele não te morde, porque ele não tem... Ele não tem... Ele não raciocina, ele age pelo instinto. Ele não tem moral, ele não tem questões morais que o envolve. O leão, bobeou na jaula do leão, vai comer teu braço. Já aconteceu isso, né?
O leão não vai ficar com peso na consciência. Comi o braço desse cara, desse bobo aí, vai. Não, é o instinto dele. Não adianta matar o leão, é só não botar o braço na jaula. Aliás, não tinha nem que ter prendido o leão na jaula, né? Ele age por instinto, ele não tem vida moral. Ele não tem vida moral. Passou perto do jacaré, o jacaré nhaco. Ele não vai ter nenhum problema de consciência. Amanhã ele esqueceu, já vai caçar outro. Então o princípio inteligente não tem individualidade, não tem vida moral. Então ele não vai nem para o céu nem para o inferno, nem vai ser julgado porque comeu a criancinha. É diferente. É claro que a gente vê animais mais desenvolvidos. A gente tem animais mais próximos do homem, que o homem domesticou, cachorro, cavalo, né? Os animais domésticos, sim. Mas não significa que tem gente que quer que o animal seja um ser humano, não é. Tem gente que tem um cachorrinho bonitinho, fica dentro de casa, dorme na cama, toma banhozinho de shampoo, penteia o cachorrinho, bota lacinho no cachorrinho. O cachorrinho desce, se ele vê outro cachorro, ele vai cheirar o rabo do outro cachorro. Porque ele é cachorro. Ele vai latir. Ele vai morder alguém, ele pode morder alguém. Hã? Pois é, mas é cachorro. Então, assim, o que a gente na doutrina distingue a definição de espírito como princípio inteligente para esse espírito já ou não, as outras religiões ficam todas juntas, né? Por isso que você acredita que os cachorros, você pode virar cachorro, você pode virar gato, eles não fazem essa distinção. Aonde? Lá na Índia? Por exemplo, Lá, aquilo lá é uma loucura, né? porque nós fazemos essa separação de conceito. É porque talvez o nome espírito sendo o mesmo se confunda. Nós não temos um conceito que a gente consiga entender ainda, talvez, né? Olha só. Vamos continuar aqui. Princípio inteligente é uma coisa e o espírito é outra coisa. Já mostrei aqui, não vou falar de animal aqui, não, senão dá pano para manga. Vamos lá. Lá no livro dos médios a gente fala, tá? Aí está aqui. Qual é o espírito, o princípio inteligente do universo? Está falando do princípio inteligente. Letra A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é coisa alguma, o nada não existe. Olha aí. Explicou, mas não disse nada para a gente, né? A gente não vai pegar o espírito, a gente não vê. Ele é alguma coisa. O espírito, ele não está falando do perispírito. Ele não está falando do espírito como perispírito. Mas vamos adiante. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma ou outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, a inteligência é um atributo do espírito. É um atributo. Se confunde. Para a gente é a mesma coisa. Tentem parar de pensar. Só 5 segundos. O simples fato de pensar e não pensar já está pensando e não pensar. Então estão pensando e não pensar. Nós não conseguimos parar de pensar. O pensamento é um atributo do espírito e ele é contínuo. Ele é contínuo. No animal, não. No animal, o animal não tem pensamento contínuo. Não tem. Vamos lá. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Boa pergunta, né? O que é o espírito? É uma propriedade da matéria? Se ele é alguma coisa, que coisa é essa? Resposta. São distintos uma e outro. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria
para intelectualizar a matéria. Esse caso aí é o elo que prende ao espírito. A união de um ao outro. O espírito é alguma coisa e esse elo é matéria. E quando ela se liga ao corpo físico, você está intelectualizando a matéria. Mas vamos adiante, para a gente entender melhor. Próxima pergunta. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Olha só, então ele está falando do princípio inteligente. Ele não está falando no homem que tem individualidade. Porque o princípio inteligente, ele perde a forma. Vou fazer uma analogia. Já viram aqueles brinquedos cheios de bolinha, colorida, azul, preta, vermelha? As crianças pulam ali naquelas bolinhas assim, não tem? É tudo bola. Tem bola preta, bola azul, tudo bola. Então, o princípio inteligente perde a forma. E tem espíritos encarregados para fazer com que ele volte o mais rápido possível a um corpo físico. Entenderam isso? Agora imagine um princípio inteligente. Olha como é que se a gente começar a pensar, a cabeça vai lá longe. Como é que é o princípio inteligente de um dinossauro? Como é que está hoje? Ele vem se elaborando. Ele vai se elaborando. E numa época teve a razão de ser daqueles animais imensos, e ele vem se elaborando. Enquanto comportar no planeta um espírito, um princípio inteligente de um animal, como acontece aqui no nosso mundo, mais feroz, ele vem para cá. A gente não vê o crocodilo, um dos animais mais antigos, não é o ancestral dele, não são... É isso aí. Em mundos mais elevados não tem cabimento. Marquinhos, tu está dormindo, Marquinhos? Quase. A aula está chata, Marquinhos? Não. Se fosse a sala de adolescente, de criança, fica em pé ali, Marquinhos. Se fosse lá no meu trabalho, eu não posso dizer aqui, água. Se fosse lá no meu trabalho, nos cursos que eu fiz, já tinha um camburão de água com gelo ali na água. A gente fala assim para acordar, né? Então vamos lá. Vamos pensar aqui, Marquinhos, está acabando. Tem 5 minutos aqui para a gente acabar. Mais um pouquinho, que a gente vai entender. Ela é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, quando a pessoa vê um espírito, ela está vendo o corpo do espírito, o perispírito. Ela está vendo a matéria. Essa matéria quintessenciada. Aí ele faz uma pergunta aqui que a gente vai falar a vida inteira sobre ela, 27. Então, vamos lá. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento. É com o espírito. Eu estou falando com vocês, quem está falando aqui é o espírito. Eu estou usando a matéria, a minha boca, para falar. Mas sou eu que penso, eu espírito. Isso aqui é um instrumento. É igual pegar um lápis para escrever. Sou eu que penso que eu vou escrever. Ou eu quero pegar aqui alguma coisa, vou usar igual para trazer um objeto. É o lápis que é inteligente? Não. Nem é meu braço. Sou eu aqui. Se eu não tivesse braço, eu ia usar a minha inteligência para executar a tarefa. Executar a tarefa. Por isso aquela frase, né, quando alguém faz alguma coisa absurda com alguém, o pessoal a pessoa dá o espírito ruim. É o espírito. É o espírito. É o espírito. Então vamos lá, 27, que é uma pergunta que vocês vão ouvir o resto da vida. 27. Haveria, sim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta. Sim, e acima de tudo isso Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Ponto. Depois, semana que vem, a gente vai continuar, porque essa resposta é grande e a gente tem que destrinchar essa resposta aí. Então, nós paramos na 27 e vocês vão lembrar da pergunta número 1. Vamos associar essa 27 com a número 1. Olha o que ele diz na 27. Haverá, assim, dois elementos gerais no universo, matéria e espírito? Sim. Então, tudo que tem no universo, tudo, na Terra, no universo inteiro, ou é o ser inteligente da criação, ou aqui é o princípio inteligente, ou matéria. Tudo é derivado disso aí. E, acima de tudo, Deus, o Criador de tudo. A pergunta número 1. Que é Deus? Resposta dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí a gente entende bem aqui essa trindade universal. Fechou? Então vamos parar por aqui para a gente continuar na semana que vem. Alguma pergunta? Todas? Assim é que é bom. Assim é que é bom. Todas. Esse início é difícil. Porque, por isso que tem que estudar o Livro dos Espíritos, para conhecer a doutrina espírita. Ele é a base. As 5 obras básicas, mas você ainda tem o que é o Espiritismo, tem a Revista Espírita, tem a Viagem Espírita, que vocês devem ler. Vamos estudar? Vamos rezar? Faz a prece aí, Raquel. Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em torno do estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos aos Espíritos, agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, pelo legado que deixaram de aprendizado para nós. Nesse momento, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos a todos os espíritos que estão aqui reunidos conosco a permissão para, em nome do amor e, acima de tudo, em nome de Deus, darmos por encerrado mais um estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.